Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes, é um dos serial killers mais notórios da história. Seu reino de terror se estendeu pela Colômbia, Equador e Peru, fazendo centenas de jovens vítimas. A brutalidade de Lopes e a capacidade de evadir a captura por tanto tempo contribuíram para sua infâmia. Apesar de sua captura, sua história permanece como uma lembrança cruel da escuridão dentro dos indivíduos. Suas ações levaram a mudanças significativas na aplicação da lei e na elaboração de perfis criminais na região. Entender a história de Lopes é crucial para entender como tamanha maldade pode se manifestar. Ao mergulhar em seu passado, podemos obter insights sobre os fatores que contribuem para a formação de um monstro. A década de 1970 foi tumultuada para a Colômbia, Equador e Peru, marcada por instabilidade política e convulsão social. A Colômbia enfrentava cartéis de drogas e guerrilhas, criando um caos generalizado. O Equador passava por turbulência política, afetando a segurança e a confiança nas instituições. O Peru lutava contra grupos radicais como o Sendero Luminoso, desviando o foco do crime cotidiano. Áreas rurais com policiamento precário forneceram um terreno de caça perfeito para Lopes. A falta de coordenação entre as forças policiais além das fronteiras complicou os esforços para capturá-lo. Essas condições permitiram que Lopes prosperasse, explorando as vulnerabilidades do sistema. A atmosfera geral de medo e incerteza significava que desaparecimentos podiam facilmente passar despercebidos. Lopes explorou essas condições para continuar suas atividades horríveis por anos. Pedro Alonso Lopes escolhia meticulosamente suas vítimas, mirando em meninas entre 8 e 12 anos. Essas crianças eram frequentemente de comunidades pobres e rurais, com presença policial mínima. Lopes vagava por mercados e playgrounds, observando vítimas em potencial. Seu charme e comportamento benigno permitiam que ele se aproximasse de crianças sem levantar suspeitas. Ele usava vários truques para atraí-las, oferecendo pequenos presentes ou fingindo precisar de ajuda. Sua capacidade de parecer confiável era crucial para sua estratégia. A inocência e ingenuidade de suas vítimas tornavam mais fácil para ele ganhar sua confiança. O processo de seleção de Lopes era metódico e calculado, explorando vulnerabilidades nos ambientes de suas vítimas. Entender seus métodos pode ajudar a aplicação da lei e as comunidades a proteger vítimas em potencial. Ganhar a confiança de suas vítimas era a chave para os crimes de Lopes. Ele empregava táticas para parecer inofensivo e amigável, envolvendo crianças em conversas casuais. Lopes oferecia pequenos presentes ou promessas de guloseimas para levar as crianças a segui-lo. Ele às vezes se passava por um estranho prestativo, oferecendo-se para guiá-las ou ajudar a carregar pertences. Sua capacidade de falar o dialeto local e entender as nuances culturais facilitou sua manipulação. Os métodos de Lopes destacam a importância de ensinar as crianças sobre o perigo de estranhos. As comunidades devem permanecer vigilantes para evitar que futuros predadores tenham sucesso. Compreender essas táticas é crucial para prevenir atrocidades semelhantes. Os detalhes dos crimes de Pedro Alonso Lopes são horríveis. Ele atraía vítimas para locais isolados, onde as agredia sexualmente e as estrangulava. Lopes não mostrava remorso, muitas vezes enterrando corpos em covas rasas ou deixando-os em áreas remotas. A falta de esforços imediatos de busca significava que muitos corpos nunca foram recuperados. Lopes afirmou ter matado mais de 300 meninas, embora apenas cerca de 110 corpos tenham sido encontrados. Sua onda de assassinatos durou vários anos e abrangeu vários países. A brutalidade e a escala de suas ações lhe renderam o apelido de "O Monstro dos Andes". Os crimes de Lopes deixaram um impacto duradouro nas comunidades que ele devastou.
Suas ações servem como um lembrete cruel da crueldade humana e da importância da vigilância. A captura de Pedro Alonso Lopes pôs fim ao seu reino de terror. Sua prisão ocorreu em 1980 no Equador, após uma tentativa fracassada de sequestro. A menina escapou e relatou o incidente, levando à apreensão de Lopes. Durante o interrogatório, Lopes confessou centenas de assassinatos na Colômbia, Equador e Peru. Suas confissões detalhadas e a descoberta de vários corpos confirmaram a escala de suas atividades. A fuga da menina e o rápido relato do ocorrido foram cruciais, destacando a importância da conscientização da comunidade. A coordenação entre as forças policiais teve um papel vital em sua prisão. A captura de Lopes trouxe alívio, mas também levantou questões sobre como ele conseguiu escapar da captura por tanto tempo. Após sua captura, Pedro Alonso Lopes enfrentou processos legais. No Equador, ele foi acusado dos assassinatos de 110 meninas e condenado à prisão perpétua. No entanto, muitos dos crimes de Lopes ocorreram na Colômbia e no Peru, complicando o processo judicial. Lopes foi libertado da prisão no Equador após cumprir apenas 14 anos, devido a bom comportamento e leis locais. Ele foi deportado para a Colômbia, mantido brevemente em uma instituição psiquiátrica e libertado em 1998. Sua libertação gerou indignação e medo, já que seu paradeiro se tornou desconhecido. As consequências legais das ações de Lopes destacaram falhas nos sistemas judiciais. A leniência que ele recebeu permanece um ponto de discórdia e influenciou as discussões sobre políticas de sentença. A reação do público e da mídia aos crimes de Pedro Alonso Lopes foi de horror e descrença. Os meios de comunicação cobriram extensivamente o caso, revelando os detalhes horríveis de seus assassinatos. As famílias das vítimas ficaram arrasadas e a indignação da comunidade era palpável. O caso destacou as vulnerabilidades sociais e a necessidade de medidas de segurança robustas. Internacionalmente, os crimes de Lopes foram comparados aos de outros serial killers infames. Documentários, livros e artigos mergulharam na psique do monstro dos Andes. A cobertura da mídia pressionou as autoridades a melhorar as técnicas de investigação e a colaboração transfronteiriça. O caso de Pedro Alonso Lopes teve um impacto duradouro nas práticas de aplicação da lei na América do Sul. A falha em prendê-lo antes expôs lacunas significativas nos sistemas policial e judicial. Os países começaram a implementar mudanças para evitar tragédias semelhantes. A cooperação interinstitucional e uma melhor comunicação entre as agências de aplicação da lei tornaram-se prioridades. Unidades especializadas foram criadas para lidar com casos de crianças desaparecidas e crimes em série. O perfil psicológico tornou-se mais comum como uma ferramenta para identificar criminosos em série. Os crimes de Lopes levaram a uma proteção aprimorada para populações vulneráveis. As autoridades tomaram medidas para levar criminosos à justiça de forma mais eficiente. Compreender o perfil psicológico de Pedro Alonso Lopes fornece insights sobre sua emergência como um assassino em série. A infância de Lopes foi marcada por trauma e instabilidade, traços comuns em muitos criminosos em série. Nascido em uma família pobre, ele sofreu abusos e negligência graves. O trauma precoce provavelmente contribuiu para o desenvolvimento de traços psicopatas. O comportamento criminoso de Lopes aumentou de crimes menores para crimes graves. Sua capacidade de manipular e enganar as pessoas era uma marca registrada de sua psicopatia. Compreender esses elementos é crucial para desenvolver estratégias para identificar e intervir com potenciais agressores. Refletindo sobre o legado de Pedro Alonso Lopes, suas ações deixaram uma marca indelével na sociedade. O trauma infligido às famílias das vítimas e às comunidades não pode ser exagerado. Os crimes de Lopes servem como um lembrete do potencial para o mal dentro dos indivíduos. Mudanças nas práticas de aplicação da lei,
e maior conscientização sobre o comportamento predatório surgiram deste capítulo sombrio. As comunidades tornaram-se mais vigilantes e as autoridades estão mais bem equipadas para lidar com ameaças semelhantes. O caso de Lopes influenciou as discussões sobre a condenação e o tratamento de criminosos violentos. Apesar das melhorias, o medo e a dor causados pelas ações de Lopes persistem. Ao aprender com sua história, podemos nos esforçar para evitar horrores semelhantes e garantir que a justiça seja feita.